Eu aprendi a escrever e continuar escrevendo. Porque eu sempre gostei de escrever, mas eu consigo ficar tempos parados, né? A procrastinação, se deixar, pega a gente. Demais. E não dá pra gente escrever sem colocar o lápis no papel, sem pegar o notebook e digitar. Então, eu aprendi a lidar com a constância. Oi, gente, meu nome é Mari Camilo, Mariana, e eu estou aqui ressuscitando esse canal porque eu estou há algum tempo querendo falar da experiência do New Voices. Para quem não sabe, o New Voices é um curso para roteiristas estreantes da Fulbright, idealizado pela Clarissa Appelt e pelo Daniel Dias, que são dois roteiristas maravilhosos que acompanham a gente durante todo esse processo. E cara, foi uma experiência tão legal que eu fiquei querendo, de alguma forma, poder falar sobre isso e deixar disponível para outras pessoas que talvez tenham interesse em fazer, talvez você tenha interesse em fazer um curso de roteiro, aprender sobre isso, escrever um longa, escrever um piloto de série. E eu tava procurando muito por um espaço em grupo onde eu pudesse ter teoria e prática, onde eu pudesse escrever, reescrever, ser apontada no que eu tô escrevendo, fazer melhor, evoluir, voltar para trás, entender por que não ficou bom, o que funciona, o que não funciona. E eu tive tudo isso e muito mais nesse curso, foi maravilhoso, eu fiquei querendo compartilhar com outras pessoas. E para não ficar só eu aqui falando com você, eu chamei mais 3 amigos que também participaram dessa edição. A primeira pessoa que a gente vai conversar é a Maria Fernanda, que participou comigo. Ela vai falar do processo dela e ela também já está em outro laboratório, então é legal saber um pouco como é que foi esse pós-New Voices para ela. Espero que vocês curtam e eu acho que eu volto daqui a uns 15 dias ou mais com outro vídeo. Um beijo e até mais. A primeira pergunta de todas é para saber como foi que você chegou no roteiro e de lá, como é que foi que você chegou no New Voices? Bem, eu sempre quis escrever, sempre quis contar histórias desde pequena, mas era um sonho que não ia se tornar realidade porque eu não me movimentava para isso. Mas quando a pandemia chegou e eu tive a morte da minha mãe, eu estava grávida e tudo mais, do meu segundo filho, me bateu uma deprê de que eu fiquei pensando, será que eu vou ficar a vida toda só cuidando de criança, né? Não vou explorar outras áreas, né? Porque quando me perguntavam quando criança o que eu queria ser, eu dizia que eu queria ser professora, psicóloga e escritora. Aí, 2 dias depois, eu acabei entrando no projeto de um livro sobre maternidade solo, escrevi, né, a minha história nesse livro e comecei a me entender como escritora. E aí, depois disso, as coisas aconteceram. Eu acabei entrando numa sala de roteiro. Aí, depois disso, eu comecei a tentar outras, né? Tentar ingressar no mercado. E aí, o roteirista que trabalhou comigo falou do New Voice, falou para me inscrever, e eu tentei. Qual que foi a sua maior surpresa quando você entrou no curso? Ou alguma coisa que você não estava esperando e que te surpreendeu de ter chegado e ver isso, assim? Ah, eu acho que a surpresa maior foi eu dar conta. Porque eu conversei isso na terapia, sabe? Que eu tinha um medo de não dar conta, um medo de das coisas não fluírem. Mas com ajuda, né? Eu fui a cada etapa. E eu acho que foi uma surpresa gostar tanto do processo, porque foi bem exaustivo, Sim. muito. Mas no final a gente tem um produto, sabe? A gente tem algo nosso para botar aí para jogo. Então, todas as noites mal dormidas, tudo valeu a pena, né? Mas foi assim, a surpresa foi ter conseguido, porque a rotina não é fácil, você sabe. Nossa, e você teve uma entrega que fez com Covid, não foi? Uma das suas Foi, entregas. Diga aí, pode crer. foi. Não, é engraçado que eles até comentaram que essa entrega foi uma entrega boa e eu tive uma semana que a entrega não foi tão boa. Aí eu, ai meu Deus. Porque assim, eu trabalho o dia todo, né? Tem as crianças, então é bem cansativo, é uma rotina muito exaustiva. E aí eles até comentaram que às vezes passava nas páginas e que na semana do Covid que eu estava muito mal, porque eu realmente estava muito mal. Eu acabei colocando uma guinada na história que não estava ainda fluindo.
Como a dinâmica te ajudou no seu processo de escrita? É uma dinâmica que não dá a chance da gente procrastinar, né? E nem parar de escrever. Sim, Então, assim, eu aprendi a escrever e continuar escrevendo. Porque eu sempre gostei de escrever, mas eu consigo ficar tempos parados, né? A procrastinação, se deixar, pega a gente. demais. E não dá pra gente escrever sem colocar o lápis no papel, sem pegar o notebook e digitar. Então, eu aprendi a lidar com a constância, porque a gente estava o tempo todo escrevendo e o tempo todo lendo o trabalho, né, dos colegas. Era o tempo todo pensando em roteiro, assistindo filmes, pensando no roteiro. Era esse universo. O que que você sentiu de diferente quando você começou a escrever depois do New Voices? Assim, eu acabei dando continuidade na escrita, né? Porque eu passei na Lanani, então não tive muito tempo de descanso. Então eu não parei de escrever, eu continuo escrevendo. Então já foi um ponto positivo de que a minha história, né, que na verdade é outra, eu vi que eu consigo até transitar sobre outros caminhos, porque no New Voices eu falei, né, eu fiz um thriller melodramático e no Lanani eu tô fazendo uma minissérie de drama, Ah, que massa. então que é um melodrama mais familiar, né? E tá sendo uma formação bem gostosa, então foi um ponto positivo. Eu saí de um lugar para um outro que tá Sim. me agregando bastante também. Isso já é uma coisa massa, né? Tipo, você saiu de um, de um curso para outro, já escrevendo uma outra história e já juntando isso nas coisas que você tem feito pós New Voices, o que que você tem o que que você pensa assim de fazer agora? O que que você tem de planos enquanto roteirista? Eu quero escrever mais projetos, eu quero ampliar, né, o meu leque Uhum. para eu ter um portfólio maior, porque assim, eu comecei a escrever efetivamente em 2020. Então, é um período muito curto, né? A gente está em 2022 agora. Então, fico feliz que muita coisa aconteceu. Mas eu quero que o meu currículo ele tenha bastante coisas escritas, bastante trabalhos. Então, os meus planos futuros, próximo, é um curta-metragem, escrever um curta, ele já está idealizado na minha cabeça, mas tem que ir para o papel, né? Tem que acontecer. Quero estudar um pouco sobre dramaturgia e pensar numa peça teatral, que é algo que eu tenho muito interesse em novos formatos. Eu quero saber escrever um pouco de tudo. Legal. Um livro só meu, autoral, solo. Isso aí é algo que eu preciso amadurecer um pouco mais. E voltar para uma sala de roteiro, porque quando eu entrei eu era extremamente inexperiente, eu não sabia o que era uma escaleta, e agora eu acho que eu já tenho, né, Nossa, com um certeza. embasamento, e já vou conseguir dar um pouco mais da minha voz e do meu conhecimento lá. Não, com certeza. Até, tipo, eu tava fazendo salas durante o New Voices, antes do New Voices e depois do New Voices, e é nítida, assim, a diferença de quando você passa. Falei, gente, eu tô conseguindo entender mais coisas nessa conversa, sabe? Eu tô conseguindo participar mais, criar mais. Isso foi muito legal de ver. Tenho certeza que você vai perceber isso também na próxima sala que você entrar. E assim, falando de salas, o que que qual é a sala que pra você é sala dos sonhos, que você curtiria muito entrar? Eu tenho um amorzinho por drama, por relações familiares, então eu quero entrar numa sala assim, sabe? Aham. De para escrever sobre isso. Não necessariamente um projeto meu, mas eu quero entrar numa sala de drama para aprender mais sobre esse universo, que é o que eu gosto.